Filipe Nyusi inaugura infraestruturas na cidade de Maputo e interage com a juventude e mulheres. Homens da Renamo forçam a saída do Sulfo Momada até 15 de julho. Manuel Chang extraditável para Moçambique até 6 meses caso não haja recurso dos Estados Unidos da América. Olá, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Presidente da República iniciou hoje uma visita de 2 dias à cidade de Maputo. Filipe Nyusi inaugurou um hospital privado no bairro da Machaquén e interagiu com a juventude e as mulheres da cidade. Foi por volta das 8h30 que o Presidente da República fez-se ao bairro da Machaquén para o arranque da sua visita aberta à cidade de Maputo. Filipe Nyusi foi recebido pela população e pelos membros do governo. No mesmo bairro, o estadista inaugurou o Hospital de Chifa, um investimento privado de cerca de 170 milhões de meticais. Na sua intervenção, disse que o ato marca mais um passo no alcance dos seus objetivos de governação para o setor da saúde. O hospital que acabamos de inaugurar é como um atestado médico. Veemente do nosso interesse em acelerar ainda mais o ritmo de desenvolvimento geral. A localização deste hospital no histórico bairro de Camachaquén, zona tampão entre a área urbana e periurbana de Maputo, vai beneficiar os residentes nas imediações, passando os mesmos a dispor de um serviço personalizado e complementar ao serviço público de saúde. Em seguida, o Presidente da República dirigiu-se à Escola Secundária Josina Machel, onde visitou uma feira de emprego. No mesmo local, já no salão de eventos, Filipe Nyusi se reuniu com jovens, onde, para além de ouvir as preocupações desta faixa etária, saudou seu envolvimento no apoio às vítimas dos ciclones Idai e Kenneth. A juventude moçambicana, toda ela, transformou o sofrimento dos moçambicanos no centro e norte do país em momento de celebrar a solidariedade. Bastou nós estarmos na Beira e dizermos ao mundo, a partir de Moçambique, que temos jovens, temos crianças que estão a sofrer, temos adultos, temos mulheres, as casas foram destruídas. A voz da juventude ouviu-se alto, em todos os aspectos, era no desporto, era na arte, era na escola, solidariedade total do Rovuma Maputo e do Zumba ao Índico. Ainda esta quinta-feira, já no período da tarde, o Presidente da República reuniu com mulheres da cidade de Maputo no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Todos os anos nós fazemos contas. Pegamos o salário que nós estamos a receber naquele momento e o novo salário que nós vamos receber. Vamos ver, a diferença mínima é de 100 e tal a 200 meticais no máximo. Mas o setor privado está com os seus salários lá em cima. O que eu gostaria que acontecesse aqui é que o setor privado tivesse a sua tabela e o setor público, neste caso a função pública, também a sua tabela. É desejo da mulher residente na cidade de Maputo que para o acesso aos fundos e melhoria do ambiente de negócio sejam criados mecanismos inclusivos através das quais toda a sociedade, incluindo a mulher, sem olhar para o seu nível acadêmico nem para o grupo social a que pertence, esteja inserida. Não há de ser possível igualar o setor privado com o funcionário público. Não há essa possibilidade no mundo, em nenhum sítio. Porque aquela coisa privada é dele. Ele decide, por exemplo, ele decide fazer a barraca dele. E se cozinha e tem muitos clientes que vão para lá. Mas para dizer que ouvimos o problema, a realidade para eu não prometer que próximo ano, porque senão ele falou conosco sobre o dinheiro, sobre o salário e não fez. Quando para fazer a gente faz. Esse aumento que a gente faz é de grande exercício. A inclusão do deficiente, primeiro, dizer que ainda, é verdade, saudamos, mas ainda estamos a fazer muito pouco. Nós tivemos uma sessão do Conselho de Ministros, onde perguntei cada ministro quantas pessoas com dificuldade, que vivendo com deficiências, empregou no serviço.
alguns ministros gaguejaram, então eu disse, vamos pensar, nem que seja só 10 em cada ministério, nós vamos ter um lugar significativo, mas espalhe isso ao longo de todas as províncias. Isso não é exclusão, é dar oportunidade àquela colega, àquela pessoa que não tem muitas possibilidades para poder saber estar. A visita de Filipe Nyusi à capital do país termina esta sexta-feira. Ainda hoje, o presidente da República inaugurou a sede do Banco Moza, localizado na Baixa da cidade. Filipe Nyusi reconheceu a capacidade do banco reerguer-se cerca de um ano depois de ter sido intervencionado. A nova sede do Banco Moza tem 14 pisos e compreende áreas de serviços, auditório e espaços sociais. O edifício, inaugurado nesta quinta-feira pelo Presidente da República, chegou como um presente para as celebrações dos 11 anos desta instituição bancária. Segundo Filipe Nyusi, o Banco Moza jogou um papel importante no processo de estabilização da economia do país. Apesar dos efeitos da mudança climática, conseguimos manter a inflação na ordem de um dígito. O saldo das reservas líquidas internacionais está a níveis aceitáveis que permitem cobrir aproximadamente 6 meses da importação de bens e serviços, excluindo as transações dos grandes projetos. Esta resiliência da nossa economia é resultado de esforços conjugados de vários setores. O Banco Central, por exemplo, teve que tomar medidas corajosas, nem sempre consensuais, mas que concorreram para a estabilização macroeconômica, condição necessária para a realização de investimentos. A estabilização da economia conta também com a intervenção eficaz do setor financeiro, que capta a poupança da nossa população para, na sequência, libertar os recursos para os setores produtivos da economia. As operações por via do SISTAF, por exemplo, têm tido uma boa resposta da banca ao possibilitar a descentralização dos recursos e pagamentos de serviços e salários para os funcionários do Estado, resultando da redução da circulação de numerários, evitando os riscos que tal situação pode potenciar. O nosso interesse é que a banca continue sendo a máquina que dinamiza o processo de mobilidade financeira, facilitando a utilização deste recurso para alavancar a economia nacional. Para o PCA do Moza, João Figueiredo, o reconhecimento da instituição a nível nacional e internacional é graças ao empenho do governo moçambicano e de todos os profissionais da instituição. Após a intervenção do Banco de Moçambique no Moza Banco, ocorrida no final de 2016, e de um conjunto de ações subsequentes assumidas com o intuito de diagnosticar, recuperar e viabilizar esta instituição financeira, o Moza Banco assume hoje, com este ato, o seu posicionamento em rumar ao futuro com uma determinação segura, consistente e inabalável. Temos procurado, de alguma forma, perdoem-me a expressão, desembaraçarmos-nos de um passado que marcou negativamente de forma acentuada esta instituição. Mas a verdade é que o peso da herança acompanha-nos no dia-a-dia e temos que viver com esta realidade. Refira-se que ainda ao longo da tarde desta quinta-feira, o Presidente da República inaugurou a sede do IPAS do Distrito Municipal Cambuquane, cuja construção custou aos cofres do Estado cerca de 7 milhões de meticais. Homens armados da Renamo questionam a liderança do Sufo Momad e ameaçam forçar a saída do presidente do partido até 15 de julho. Reagindo às ameaças, o porta-voz da Perdiz assegurou que o ambiente na Serra da Gorongosa é bom. Há relatos de mau ambiente entre os guerrilheiros da Renamo e a liderança deste partido dirigido por Ossufo Momad. Nesta quarta-feira, um grupo de homens armados apareceu publicamente para denunciar uma suposta exclusão no processo de desarmamento, desmobilização e reintegração social. A lista que ele mandou é para excluir todos os combatentes da Renamo, assim como comandos. Toda a mata estão cheios de comandantes. A partir da praça até generais. Cheios dos comandos. Mas ele levou os amigos que não são militares. Alguns são militares, mas estão lá no Fademo. Nós todos para ser escolhidos para onde? Para nas casas. Notamos que o homem não está bom.
Eles vão mais longe e ameaçam forçar a saída do Ossuf Momadi do comando do partido. E nós queremos agora, a decisão que nós tomamos, não queremos de Ossuf. Estão a me ouvir? Queremos que esse mês de julho, no dia 10 a 15, nós, comando, vamos juntar, escolhermos qual que vai ser nosso presidente. É ele que vai nos levar até no acantonamento e na dispensação e no enquadramento. Com Ossuf nunca mais. A reação da Perdiz não tardou. O porta-voz da Renamo, José Manteigas, distanciou-se destes pronunciamentos, tendo em seguida afirmado que trata-se de desertores. A pessoa que foi vista ontem desertou das forças da Renamo. Talvez é isso que os moçambicanos não sabem. Portanto, não está na base de Gorongosa e, de forma unilateral, fez aquele pronunciamento. Quanto à suposta tentativa de desestabilização, a Renamo esclarece o seguinte. Primeiro, o presidente, general Ossuf Momadi, e o partido Renamo distanciam-se desta encenação caluniosa e grosseira que visa afetar e desacreditar o carisma, o sentido de responsabilidade, o trabalho abnegado, a aceitação massiva pelos moçambicanos dos ideais da Renamo. Segundo, porque cabe ao acusador o ônus da prova, exigimos a esses inimigos da paz e da concórdia social que provem aos moçambicanos até que ponto corresponde verdade o que tem estado a propalar. Manteigas garante que o ambiente entre as forças e a liderança do partido é bom. O ambiente na Serra da Gorongosa é bom, cordial e de união no seio das forças inquestionavelmente dirigidas pelo comandante-chefe, general Ossuf Momadi, que aguardam ansiosamente pelo desfecho do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração. Por isso, exortamos aos moçambicanos e aos membros e simpatizantes, em particular, para que mantenham a calma e serenidade, focalizando-se às eleições que se avizinham. Lembre-se que recentemente o presidente da República e o presidente da Renamo assumiram na cidade de Chimoio que até agosto será assinado um acordo de paz. O governo mostra-se convicto de que a Renamo irá ultrapassar os desentendimentos internos e que os mesmos não irão afetar as negociações entre Filipe Nyusi e Ossuf Momadi, com vista ao restabelecimento da paz efetiva. A Renamo é soberana a tratar e a resolver os seus problemas internos. Vamos dar um voto de confiança de que vão superar esta crise para se alinharem como grupo para um processo de paz assumido por todas as partes. O mesmo sentimento é partilhado pelo embaixador da União Europeia no país, organização que já manifestou apoio financeiro para o processo de desmilitarização, desarmamento e reintegração dos homens residuais da Renamo. Renamo representada pela pessoa que foi escolhida como presidente pelas responsáveis da Renamo, e o presidente da Renamo com o senhor presidente da República tem acordado avançar com um calendário preciso até para chegar à assinatura de um acordo de paz definitivo com as operações de DDR, com uma cessação definitiva às hostilidades e este acordo. Acho que o engajamento pessoal do senhor presidente da República e do presidente Renamo também é o que importa, e eles estão comprometidos, engajados a continuar a avançar juntos. A cidade de Chimoio é palco desde hoje do diálogo político entre Moçambique e a União Europeia. No encontro de 2 dias, delegações, além de trocar impressões sobre a situação política bilateral, deverão buscar oportunidade de negócios. É a 27ª sessão do Diálogo Político de Gênero, que desta vez decorre fora da capital do país, sob o lema Moçambique e União Europeia por um diálogo político no contexto dos novos desafios e oportunidades de negócio.
Na ocasião, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação justificou a necessidade do encontro decorrer fora de Maputo. Vai ter uma componente de um pequeno fórum de negócios a nível da província, onde os empresários podem ter a oportunidade de ter informações sobre as possibilidades de linhas de financiamento que existem e cada um poder decidir se pode ou não candidatar para essas linhas de financiamento. E naturalmente para os nossos ilustres visitantes, chefes das missões diplomáticas e consulares que estão aqui, ficam expostos a uma realidade fora da cidade de Maputo. Aliás, a União Europeia diz que Manica, além de estrategicamente estar localizada no corredor da Beira, o que facilita o escoamento dos produtos para o Hinterland, tem um potencial agrícola bastante atraente. A província está abençoada de recursos naturais, mas sobretudo a agricultura. Tem uma agricultura muito potente, uma agricultura bastante diversificada. Acho que o desafio devia ser também passar a uma agricultura mais com uma mais-valia mais importante, aumentar essa produtividade e também a qualidade dos produtos e a capacidade de exportação, sobretudo ao mercado europeu. O mercado europeu é exigente, nós sabemos, mas uma vez que também dá todas as facilidades. Temos um acordo de parceria que permite também exportar todos os produtos moçambicanos livre de quotas e de direitos alfandegários. Esta sexta-feira, os empresários que integram a delegação farão uma visita a algumas regiões da província para se inteirar de perto das potencialidades que Manica tem para possíveis investimentos. O governo moçambicano não avança quando é que o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, detido na África do Sul em conexão com as dívidas ocultas, será extraditado para o país, mas assegura que já estão a ser criadas condições para que Chang seja extraditado em condições de segurança. O governo de Moçambique é um governo que seguia pelos princípios de Estado de Direito, que respeita o princípio da separação de poderes. Os vários poderes são soberanos. Existe um relacionamento, naturalmente, em relação a esses poderes. O governo como poder executivo, a justiça como poder judiciário. Temos o relacionamento sem ingerência de parte a parte. O governo da África do Sul, de forma soberana, decidiu repatriar o cidadão Manuel Chang para Moçambique, tendo em conta que está a responder sobre um processo judiciário e nesse sentido respeitamos a decisão soberana dos sul-africanos, assim como respeitamos o momento mais adequado para o repatriamento do cidadão Manuel Chang. Da parte do governo, criaremos todas as condições para que o cidadão Manuel Chang seja repatriado em condições de segurança e ordem para responder pelas situações em que ele é acusado. O jurista sul-africano Thomas Sachan diz que Manuel Chang é extraditável para Moçambique até 6 meses, caso não haja recurso dos Estados Unidos da América. Neste momento, não há informações sobre a submissão ou não do recurso dos Estados Unidos. Passam mais de 20 dias após o ex-ministro da Justiça e Assuntos Constitucionais da África do Sul ter decidido pela extradição do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, para Moçambique. Em contacto telefónico, o especialista sul-africano em Direito Internacional Público, André Thomasausen, disse que Chang tem mais 6 meses na África do Sul, período esse em que os Estados Unidos têm de recorrer da decisão de extradição para Moçambique. A Justiça tomou a sua decisão e essa decisão é sujeita à revisão judicial num prazo de 6 meses. O prazo é longo, não sei se os Estados Unidos fizeram já um apelo, um recurso formal, ou se ainda estão simplesmente a requerer ao ministro fazer uma revisão da decisão, isso não está claro. Mas neste momento não há movimentos, não há nada. Logo após a decisão de se extraditar Manuel Chang para Moçambique, a Embaixada dos Estados Unidos da América na África do Sul informou que estavam a efetuar diligências para pedir a revisão da decisão de extradição de Chang. Nesses termos, os Estados Unidos da América têm até 21 de novembro próximo para recorrer da decisão.
O ministro da Justiça considera normal a transferência dos 8 detidos ligados às dívidas ocultas para as celas do Cernic. Joaquim Veríssimo disse ainda que esta prática é recorrente no Sistema Nacional Penitenciário. 3 dias depois do Ministério Público ter recebido a informação que dava conta da transferência dos 8 detidos no âmbito das dívidas ocultas para as celas do Cernic, por razões desconhecidas, o Ministro da Justiça disse esta quinta-feira que este ato é normal e recorrente no sistema penitenciário. Há detidos, não é? Há detidos que realmente têm que estar num determinado lugar. E há condenados que também devem estar num determinado lugar para poderem realmente realizar tarefas específicas de condenados. Há pessoas, nós temos detidos que ainda estão sob custódia policial, por exemplo. E então esses movimentos todos, olhando pelas suas características, são muito normais no sistema penitenciário. Segundo Veríssimo, há vários motivos que podem estar por detrás desses movimentos nos estabelecimentos penitenciários. Entretanto, não especificou quais as razões que ditaram a transferência dos 8 detidos. Há movimentos para irem ao hospital, há movimento para irem, portanto, ter o banho do sol, tem movimento para irem à produção, portanto tem movimento para irem ao hospital. Por que motivos até agora existe nessa questão? Por que foram transferidos para ela? Mas a minha questão é a seguinte, por que para si constitui motivo da movimentação de um grupinho dos 19 mil reclusos que nós temos e que nós fazemos movimento todo momento? Por que se incide apenas a esse grupo? Não estou a entender. Só entendendo isso é que posso lhe ajudar a compreender por que houve um movimento. Porque neste momento que estou a lhe dizer, nós temos feito um movimento. O ministro da Justiça garantiu, contudo, que a transferência dos arguidos das dívidas ocultas para as celas do Cernic foi legalizada. Joaquim Veríssimo fez estes pronunciamentos à margem do Conselho Coordenador do Serviço Nacional Penitenciário. Tomás Salomão lançou ontem em Maputo a obra Experiências ao Serviço da SADC. O presidente da República, presente no lançamento, disse que a obra desperta-nos para o desenvolvimento e bem-estar e parabeniza o autor da obra. Com 2 versões, uma em inglês e outra em português, a obra de Tomás Salomão faz um relato pessoal sobre realizações e desafios da comunidade para o desenvolvimento da África Austral SADC. Salomão foi secretário executivo da SADC por 8 anos, isto é, de 2005 a 2013, e em 252 páginas traz as suas vivências nesta organização. Uma organização na qual entrou com expectativas de dar o seu contributo como economista no quadro da integração econômica, mas revela que 90% do tempo em que esteve na SADC foi consumido por conflitos no Lesoto, República Democrática do Congo, Madagascar e Zimbábue. Mas nem com isso ficou arrependido de ter sido uma experiência e que hoje, 6 anos depois, vale a pena partilhar. Tive um encontro com a professora Susan Boyson, que é diretora das publicações na VETS. Ela olhou para mim e disse, bom, se calhar tens muito para contar e muito para dizer, e és livre de o fazer, mas aceita o meu conselho. As pessoas nos dias de hoje têm muitas preocupações, muitos problemas nas suas mentes, têm várias formas de acesso à informação, e aquilo que elas não querem receber é mais um volume para cima das suas mesas. Por isso, o meu conselho, e por experiência própria, aconselho-te a escrever algo. De 2015 a março de 2016, escrevi o livro. Filipe Nunes, presidente da República, que testemunhou o lançamento da obra e recebeu um exemplar, enalteceu a iniciativa. O Tomás, neste livro, também desafia-nos todos. Portanto, desafia-nos a colocarmos os nossos próprios limites na ambição que construímos uma região sólida e útil no processo de desenvolvimento e criação do bem-estar. Coube ao professor Severino Ngüenya e ao escritor Nelson Saúde fazer a apresentação da obra, tendo aproveitado a ocasião para apontar alguns desafios da integração regional. A SADCC
Tomás Salomão era uma organização política. A economia estava subordinada às decisões que se tomavam politicamente. A SADC é uma organização económica. Esta metamorfose que se operou não foi vantajosa para Moçambique. O nosso elefante aqui chama-se África do Sul. Se a nossa competição com a África do Sul se faz do ponto de vista económico, que poder de resistência vamos ter de fato a ele? Tomás Salomão, nas notas finais do seu livro, elenca um conjunto de desafios, entre os quais o seguinte, e cito: considerando o saber especializado que podem trazer para a mesa, as universidades da região são potencialmente um recurso permanente para os Estados-membros e para o secretariado. Economista de profissão, além de ter sido secretário executivo da SADC, Tomás Salomão ocupou vários cargos de governação no país, com destaque para ministro dos Transportes e Comunicações, ministro do Plano e Finanças e secretário de Estado da Defesa. Convido-lhe a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. Seguimos até a província de Inhambane, onde trabalhadores da área da construção reivindicam o pagamento de mais de 1 milhão de meticais, valores que deveriam receber após a conclusão da construção de 3 instâncias turísticas. Queremos não esse dinheiro, queremos não esse dinheiro. Estes homens representam os 47 pedreiros que, segundo eles, estiveram empenhados desde 2014 na edificação de 3 instâncias turísticas localizadas na Praia do Tofe, em Inhambane. Segundo o contrato, ficou acordado que o grupo teria de receber um valor de pouco mais de 1 milhão de meticais após a conclusão dos trabalhos. Mas sucede que, envolvidos cerca de 6 anos, segundo os reclamantes, o patronato de nacionalidade estrangeira não mais quer honrar o compromisso assinado. Como forma de pressioná-lo a pagar, os pedreiros amotinaram-se junto à entrada numa das recém-concluídas obras onde se encontra o patronato. Sou responsável desses homens, de 47 homens. Fizemos toda a estância daqui e a outra estância de Tofscuba, a outra estância do Tofinho, que são 3 instâncias. Nos deu 800 mil, que falta por nos dar 1.367.000 para o pagamento. Ele alega pagar esse dinheiro, diz que era a renovação. As obras estão aqui, não é renovação, são obras de raiz. Os homens dizem ainda que já recorreram à Direção Provincial do Trabalho, mas apesar de o empregador assumir que ia pagar, a promessa não passou de uma falsidade. Ele disse que vinha pagar aqui. Quando chega aqui já está nos dar uma burla de 9.999 meticais. Nossa equipa procurou mais subsídios do impasse que os trabalhadores enfrentam e a expansão de se estar ainda a trabalhar para apurar a veracidade dos fatos. Há uma equipe que está no terreno, para além desse assunto, entre outros assuntos, em fiscalização. Se calhar poderá trazer essa informação. Tentativa de ouvir a versão da entidade patronal redundou num fracasso, alegadamente porque o advogado, quem deveria responder-nos, não se encontrava no local. Seguimos com a página internacional. Mais de 1.000 pessoas morreram durante a travessia no mar Mediterrâneo quando tentavam fugir da Líbia no ano passado, desde que a Itália decidiu fechar os portos. A Organização Médicos Sem Fronteiras denuncia políticas de imigração europeias imprudentes, referindo-se às respostas humanitárias dos governos da União Europeia, com destaque para a Itália, que coloca obstáculos às ações de salvamento no mar Mediterrâneo. Só em 2018, cerca de 1.000 pessoas, incluindo crianças, morreram a atravessar o mar Mediterrâneo e mais de 10.000 foram forçadas a regressar à Líbia em condições de sofrimento, desde que a Itália decidiu há um ano fechar os portos a ações humanitárias. Segundo Notícias ao Minuto, só nas últimas 6 semanas, mais de 3.800 embarcações tentaram atravessar o Mediterrâneo com milhares de pessoas que procuram fugir da Líbia em condições de elevada fragilidade e de enorme insegurança. Estas organizações deixam, por isso, alguns apelos aos governos europeus para que acabem com as ações punitivas às organizações que fornecem assistência humanitária
África e que retira apoio político e material ao sistema de regresso forçado de refugiados. Várias instituições governamentais em Hong Kong foram encerradas devido às manifestações contra a proposta de lei de extradição de indiciados para a China continental. Já vão 5 dias que Hong Kong está sob tensão devido a manifestações massivas que há 5 anos não se viam na China. Esta quinta-feira, as instituições públicas estiveram encerradas neste distrito comercial por causa da vaga de protestos que juntou milhares de pessoas contra a proposta de lei de extradição de detidos para a China. Os residentes de Hong Kong receiam que, com a aprovação desta lei, a cidade comercial possa perder a sua autonomia e o Estado de Direito, assim como não acreditam na justiça ser praticada na China continental. Por sua vez, o governo de Hong Kong defende a lei de extradição, alegando que só assim Hong Kong poderá deixar de ser país dos foragidos da lei. A proposta foi adiada para fins de junho, mas alguns manifestantes continuam nas ruas. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que estão em guerra comercial com a China, diz ter ficado espantado com o número de protestantes. São manifestações em massa. Eu vi e é de fato 1 milhão de pessoas. Às vezes dizem que estão 2.000 pessoas numa manifestação, mas não estão mais de 1.000 ou 200. Estou sempre a ver isso, mas desta vez era mesmo 1 milhão de pessoas. A maior manifestação que já vi. Espero que tudo se resolva bem para a China e para Hong Kong. Hong Kong era uma colônia britânica tendo sido entregue em 1997 à China e sob a condição de manter-se um Estado, 2 sistemas. O principal opositor do governo de Moscou foi ontem detido juntamente com mais de 500 manifestantes na Rússia. As detenções visavam impedir uma manifestação de solidariedade pelo jornalista investigativo russo, liberto depois de ter sido acusado de tráfico de droga. Mais uma vez, Alexei Navalny, o principal opositor russo, volta a recolher as celas de Moscou, desta vez na companhia de mais de 500 pessoas durante as manifestações de solidariedade pelo caso do jornalista investigativo Ivan Gulinov. Acusado de tráfico de drogas, Gulinov, jornalista que expôs vários casos de corrupção, foi liberto na terça-feira após uma pressão forte da mídia. E mesmo após a sua libertação, milhares de russos não deixaram de se manifestar em reprovação ao governo de Kremlin. Cada um de nós, como sabemos pelas nossas experiências, pode cair nas mãos do sistema repressivo, ser detido e ficar preso vários anos. Se não houver solidariedade e apoio da sociedade civil, o sistema vai quebrar-nos a todos, um a um. Navalny diz estar acostumado com as detenções levadas a cabo pelo governo do presidente russo Vladimir Putin. De volta às notícias nacionais, o presidente da Sociedade Portuguesa de Dermatologia pretende criar um centro de apoio e tratamento de pessoas com pigmentação de pele. A informação foi avançada hoje durante as celebrações do Dia Internacional de Consciencialização do Albinismo. Depois do anúncio, o presidente da Associação Portuguesa de Dermatologia, Miguel Correia, disse que pretende fazer de Moçambique uma referência nos cuidados e tratamento de pessoas com pigmentação de pele. Queremos criar um centro de grande qualidade, um centro de excelência dedicado à educação dos doentes com albinismo, dedicado ao acompanhamento regular, ao tratamento das primeiras manifestações de cancro de pele e às manifestações mais avançadas de cancro, de modo que um programa completo de apoio às pessoas afetadas por albinismo, feito em parceria por especialistas moçambicanos. E esta foi boa nova para quem sofre na pele as doenças que advêm da falta de pigmentação e as discriminações. Os meus filhos só têm problema de vista, não tem problema de pele. Outras crianças têm problema de cancro de pele, mas os meus não, só têm problema de vista. No caminho não tem passado por situações desagradáveis? Bom, já passei, mas eu não coloco no coração, não levo a sério, sigo a minha vida. Foi no contexto de ajuda e proteção a pessoas com a pigmentação de pele que nasceu a Associação Portuguesa Canimambo, que desde 2012 vem apoiando mais de 400 pessoas nestas condições em Maputo, Inharime, Gorongosa e Nampula.
Nós atuamos na prevenção, na parte, antes da prevenção, na parte educativa, tentar fazer ações de sensibilização como esta hoje, num segundo vetor que é a prevenção, enviando protetores solares, camisolas, óculos de sol, e um terceiro que é a parte de saúde médica. Sensibilizada com os problemas que apoquentam as pessoas com albinismo, o Milênio BIM juntou-se à causa. Faz parte do nosso programa de responsabilidade social participar e patrocinar estes projetos de inclusão, de apoio e, portanto, entendemos que associar-nos a este evento, à Associação Canimambo e, portanto, participarmos do evento do Dia Internacional da Consciencialização para o Albinismo é para nós mais uma forma de abraçarmos a inclusão, defendermos a inclusão de todas as pessoas, as mais vulneráveis em particular. O albinismo é uma doença hereditária cuja causa é uma mutação genética que resulta em pouco ou nenhuma produção de melanina. Estima-se que em Moçambique existam cerca de 20 mil pessoas com albinismo. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, prevê-se para Maputo máxima 24 e 12 de mínima. Xai-Xai 23 de máxima e 15 de mínima. Inhambane 24 de máxima, 17 de mínima. Seguimos para a zona centro do país. Beira 25 de máxima, 18 de mínima. Quilimane 26 de máxima, 16 de mínima. Chimoio 19 de máxima, 11 de mínima. Tete 28 de máxima, 17 de mínima. Por fim, a zona norte do país. Nampula, 26 de máxima, 19 de mínima. Pemba, 29 de máxima, 18 de mínima. Lixinga, 21 de máxima, 11 de mínima. De volta ao último bloco do Jornal da Noite. É já amanhã que se disputa o primeiro dos 5 jogos dos play-offs da final da Engine Maputo Basket em seniores masculinos, inicialmente marcado para o pavilhão do Machaquén. O jogo da final entre o Ferroviário de Maputo e a Politécnica terá lugar no pavilhão da Universidade Eduardo Mondlane pelas 19 horas. Show de basquetebol que se espera nos playoffs que vão ditar o vencedor da edição 2019 da Engine Maputo Basket, campeonato da cidade, em senhores masculinos. O primeiro jogo destes playoffs estava inicialmente marcado para o pavilhão de Machaquén esta sexta-feira, mas foi remarcado para o pavilhão da Universidade Eduardo Mondlane pelas 19 horas. Frente a frente, duas formações ambiciosas que prometem proporcionar espetáculo na quadra. Por um lado, temos um Ferroviário de Maputo que durante a fase regular averbou apenas uma derrota frente ao Costa do Sol. E por outro, uma Politécnica atrevida que pretende acabar com a hegemonia dos comandados de Milagre Macomem nesta competição. Até porque não é impossível. Lembre-se que em 2018 os universitários derrotaram o Ferroviário de Maputo na final da Taça Maputo por 75-62. Mas tal como se exige nestes confrontos, a Politécnica terá que se esmerar. Até porque pela frente irá encontrar jogadores que a maior parte deles estiveram na seleção que recentemente garantiu a qualificação de Moçambique ao African. Rivalidade à parte, a Associação de Basquetebol da cidade de Maputo reitera que está tudo preparado em termos organizativos. O apelo que a gente faz à Associação de Basquetebol da cidade de Maputo é que o público venha em massa para poder assistir a esta contente. Penso que a equipa da Politécnica é uma equipa nova. Foi a equipa surpresa neste campeonato. Todos nós fazemos o vaticínio que fosse a equipa do Costa do Sol aparecer na final com o Ferroviário de Maputo, mas pronto, apareceu a Politécnica. Penso que a Politécnica vai medir forças e bem com o Ferroviário de Maputo. Lembre-se que o jogo 1 dos playoffs da final da Engine Maputo Basket, em senhores masculinos, entre o Ferroviário de Maputo e a Politécnica, terá lugar esta sexta-feira, no pavilhão da Universidade Eduardo Mondlane, pelas 19 horas. Os jogos 2 e 3 serão no domingo e terça-feira, respectivamente, no pavilhão do Machaquén, pelas 18 horas. É preciso resgatar já a cultura desportiva, tratar o futebol profissionalmente e investir nas camadas de formação. Esta foi a constatação dos dirigentes e antigos desportistas durante um seminário de reflexão sobre o futebol moçambicano. Todos os anos nasce, todos os anos cresce a esperança da seleção nacional obter bons resultados nas competições em que participa, mas termina em desaires.
E a justificativa é que faltam condições básicas na formação de jogadores, segundo antigos futebolistas. Não temos jogadores de qualidade, porque realmente a formação é deficitária, então parte pela própria infraestrutura, não é? Mas fica muito difícil quando o país está em crise, né? Crise financeira, os clubes não têm as suas finanças em dia, então quando é assim fica muito difícil fazer alguma coisa. E as dificuldades agravam-se quando falta também a cultura desportiva e o profissionalismo. Há aqui atitudes de cultura desportiva que têm que ser resgatadas, têm que se recuperar alguns espaços e tem que se tratar o desporto mais profissionalmente, porque o desporto é para ser visto desportivamente por quem o assiste, quem participa nessa perspectiva. Agora os fazedores têm que tomar uma atitude super profissional. Mas há outros aspectos que devem ser tidos em conta para levar a bom porto o futebol nacional. Trabalho, treinar mais, sacrificar-se mais e ter brio. Quer dizer, o brio é a pessoa gostar de ganhar. As propostas foram colocadas no primeiro seminário de reflexão sobre o futebol nacional, realizado nesta quinta-feira em Maputo. Extra África quer vencer o Ferroviário da Beira em jogo da Taça de Moçambique, que terá lugar domingo no campo da Sualpo. É assim que os comandados de Aleixo Fumo, que no último sábado fizeram descarrilar os locomotivas de Maputo, no Moçambola, trabalham para desta vez, no seu reduto, proceder de igual forma com os locomotivas de Chiveve, mas já no jogo da Taça de Moçambique. Estamos preparados para esse jogo. Estamos cientes das dificuldades que vamos ter. Mas o objetivo é de passar essa eliminatória. Vamos ter dificuldades, sim. O jogo de futebol é assim. E jogos da taça são muito complicados, mas estamos preparados para esse jogo. O treinador adjunto, Custódio Paruque, diz que a equipa irá defrontar o Ferroviário da Beira na sua máxima força, porque os lesionados Maré e Jongo já estão recuperados e com saudades de matar a sede de futebol. Ninguém está lesionado, todos estão disponíveis para esse jogo. Temos um leque vasto das escolas e isso é bom. Vamos escolher os melhores para esse jogo. Sentimento de vitória também é partilhado pelo porta-voz dos atletas. Estamos preparados, como vem, estamos sem as dificuldades. Será um jogo daqueles que agradável, irá arrastar muita multidão. Esperemos que o campo enche e que haja muito espetáculo. Vitor Muyamba já pode ser inscrito como treinador adjunto da ENH após um acordo com o Costa do Sol para rescisão de contrato. Contudo, Muyamba enviou vídeo de pedido de desculpa aos canarinhos. Caros adeptos do Costa do Sol, cara direção do Clube de Esportes da Costa do Sol, venho por este meio a apresentar as minhas desculpas por ter abandonado o projeto ainda no início. Foi depois deste vídeo de pedido de desculpas que o Costa do Sol decidiu libertar Vitor Muyamba para que seja inscrito na ENH de Vilanculo como treinador adjunto. Vitor Muyamba, tal como o atual treinador da ENH, Antoninho Muxanga, abandonaram seus anteriores clubes sem que tivesse havido uma rescisão de contrato. A tal decisão fez com que o Costa do Sol e o Machacan não tivessem liberado as cartas de desvinculação, situação que não permitia que eles se inscrevessem no sistema que gera as inscrições de jogadores e treinadores. Na sua página do Facebook, o Costa do Sol revela que a direção do Clube de Desportos da Costa do Sol informa que chegou a acordo com o ENH relativamente à desvinculação do treinador adjunto Vitor Muyamba. Neste âmbito, serão retirados processos junto ao Conselho Jurisdicional e junto ao Comitê de Apelo da FIFA. O comunicado dos canarinhos diz ainda que, a este propósito, o treinador adjunto Vitor Muyamba apresentou as suas desculpas perante a família canarinha pelo seu comportamento a quando do abandono do clube. Ciente de que a minha atitude possa ter causado perturbações ao clube, à massa associativa e em particular à direção pela oportunidade de regressar ao clube 10 anos depois, peço perdão pelo erro e aproveito desejar à nação canarinha as maiores felicidades. Assim, Vitor Muyamba poderá se sentar no banco técnico dos hidrocarbonetos já na 7ª jornada diante do Ferroviário de Maputo. O mesmo não se pode dizer de Antoninho Muxanga, que continua sem acordo com o Machaquene para sua desvinculação.
E desta maneira colocamos ponto final ao Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado numa próxima oportunidade. Não deixe de acompanhar o Noite Informativa daqui a pouco. Até já.